Fala galera, e na Arena Fonte Nova o Grêmio perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0 e foi um resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram ao longo dos 90 minutos. O Bahia jogou mais, mereceu o resultado e nada justifica o que fez o técnico Renato Portaluppi ao final da partida. Sim, eu sei, a arbitragem de Braulio da Silva Machado foi muito ruim, patifou o jogo, mas não pode o Renato fazer o que fez de tirar, após a expulsão do Diego Costa, todos os jogadores reservas do banco indo em direção ao vestiário. Então não foi uma atitude correta do treinador e a partir de agora uma análise aqui de Bahia 1, Grêmio 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, na escalação tivemos muitas novidades por parte do técnico Renato Portaluppi. Duas estreias do goleiro Rafael Cabral e do volante Edenilson. O Renato que escalou uma equipe que eu não gostei, com muitos volantes, até com uma ideia mais defensiva de segurar o adversário, só que isso não foi suficiente. O Bahia foi muito superior durante todo o primeiro tempo. O Grêmio que foi a campo com Rafael Cabral, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Fábio na lateral esquerda, meio de campo de Vilhaçante, Dodi, Duqueiroz e Edenilson, na frente Soteldo e Diego Costa. E o Bahia tinha muita liberdade para criar e para chegar com perigo ao gol do Grêmio e fez o seu primeiro. E o gol da vitória, a 16 do primeiro tempo, em um belíssimo gol do Everaldo, em que ele recebe um passe do Everton Ribeiro, o Everaldo corta o Kahneman e de perna esquerda, um chute no ângulo do goleiro gremista, sem nenhuma chance de defesa, e ali o Bahia estava fazendo 1-0, e ainda também durante o primeiro tempo, através do Everton Ribeiro, do Cauli, do próprio Everaldo, eles deram muito trabalho para a defesa gremista e o Bahia empilhou uma série de oportunidades, enquanto o Grêmio só teve uma chegada numa jogada do Edenilson pelo lado esquerdo, em que o Diego Costa cabeceou fraco para a defesa do Marcos Felipe. E foi apenas isso, a predominância do Bahia no primeiro tempo. Vê a segunda etapa e logo no intervalo o Renato faz 3 trocas. Ele coloca Cristaldo, Natan Fernandes e Gustavo Nunes nos lugares de Duqueiroz, Edenilson e Soteldo. E o panorama da partida não muda tanto. O Grêmio ele segue tentando chegar, mas o Bahia muito bem postado e muito melhor distribuído em campo, ele consegue administrar o resultado e também com chegadas perigosas à frente. E aqui eu destaco, por exemplo, o Rafael Cabral, que fez 2 grandes defesas, evitando um placar mais elástico, principalmente naquele chute do Everaldo dentro da área, em que, numa defesa de muita velocidade, ele evita o gol. Então, o Rafael Cabral fez uma boa estreia. Edenilson, achei muito discreto, jogador que tecnicamente sabe atuar, mas considero também que ele estava mal escalado, numa função que não é tão acostumado a fazer, e o Edenilson, tanto é que não teve uma atuação boa, que foi logo sacado no intervalo para a entrada do Natan Fernandes. O Grêmio, através do seu técnico Renato Portaluppi, eu falo isso agora porque foi no final da partida, teve uma atitude muito equivocada ao final da partida, em que após o Braulio da Silva Machado, e eu observando o jogo na televisão, eu pensei que o Renato tivesse sido expulso, ele vai lá, reclama assintosamente de uma expulsão do Diego Costa, e aí o Renato errou, porque ele manda todos os jogadores reservas que estavam no banco eles saírem do gramado,
para ir em direção aos vestiários. E ali foi uma atitude muito equivocada, errada. Eu sei, o Braulio da Silva Machado é um árbitro que eu acho muito fraco, eu acho que ele conduziu muito mal a partida, mas nada justifica o que o Renato fez após a partida de tirar os jogadores reservas do campo, lá do banco de reservas no caso. O Grêmio não teve uma boa noite e mereceu perder para o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, Dupla Grenal é aqui.